dezembro, das 8 da manhã às 7 da noite, sem fechar ao meio-dia. Apoio Santander Financiamentos. 100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 7 horas, hoje, dia 20 de dezembro de 2025. É com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas, aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema O Natal na Visão Espírita. Excepcionalmente, esta edição do programa Hora Espírita não está sendo transmitida ao vivo. Portanto, hoje não estaremos interagindo com os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook da Rádio Chapecó FM. Agradecemos a todos que nos ouvem pelo seu rádio e ou via internet. Conheça nossas redes sociais. Hora Espírita Chapecó. Facebook, YouTube e Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e poderá ver os temas dos próximos programas. Os programas do Hora Espírita Chapecó agora também estão disponíveis em áudio nas plataformas streaming Spotify e Deezer. E na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos Celso Dalpiva, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e o Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Celso. Tudo certinho? Bom dia, Nick. Bom dia, Mauri. Bom dia, Nick. Bom dia, Mauri. E a nossa saudação fraterna a todos os ouvintes, de modo especial, nesse Natal de 2025. Que todos tenham efetivamente uma festa cristã. Bom dia, Nick. Tudo certo? Bom dia, Mauri. Bom dia, Celso. Um bom dia a todos que estão nos escutando. Que a gente tenha aí uma hora de boas reflexões. Muito bem, eu sou Mauri Tadeu, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Aos nossos amigos que colaboram de forma anônima e aos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon, ao qual pedimos licença para ouvirmos os seus recados. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais
sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49332238189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Estamos apresentando o programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó FM, e o tema de hoje é o Natal na visão espírita. Estamos nos aproximando do Natal, que na visão espírita transcende a mera celebração de uma data histórica ou a figura folclórica do Papai Noel. Embora o espiritismo não adote a festividade como um dogma religioso obrigatório, focando mais na vivência dos ensinamentos do que em rituais, o Espiritismo reconhece e valoriza profundamente o evento pelo seu simbolismo moral e espiritual. A data é vista como um modelo de reflexão universal sobre o nascimento de Jesus Cristo, o guia e modelo para toda a humanidade. Mais importante do que a data exata do nascimento é o legado de amor, caridade, humildade e fraternidade que ele trouxe ao mundo. O Natal Espírita é um convite à introspecção, à renovação dos propósitos e à prática da caridade ativa, incentivando os indivíduos a renascerem moralmente, abandonando o egoísmo e o orgulho em favor da solidariedade e do bem comum. É a celebração do Evangelho em ação, e não apenas uma festa social ou comercial. É sobre o Natal, na visão espírita, que iremos falar no programa de hoje. Fique conosco. Para iniciarmos o nosso bate-papo, Celso, por favor, qual a origem do Natal e sua relação com Jesus? Aí tem que perguntar também, o Natal já existia ou foi criado a partir do nascimento de Jesus? É interessante fazer uma referência que na Roma antiga celebrava-se o solstício de inverno. O que é o solstício de inverno? É o dia mais curto e a noite mais longa, marcada pelo início do inverno. E isto ocorria entre 21 e 22 de dezembro de cada ano. Essa celebração do solstício de inverno era celebrada durante cerca de uma semana, com muita festa e muita bebida. Realmente era uma festividade pagã. Nada tinha a ver com Cristo. Era uma população que festejava. Inclusive, diz que muitos, quando estavam entasteados da bebedeira, da comilança, desculpa a expressão, vomitavam para continuar nas suas festanças. Então, esse 25 de dezembro é uma festa eminentemente pagã. Mas em 25 de dezembro do ano 336, em Roma, ocorreu a primeira celebração do Natal. Os cristãos já realizavam seus cultos abertamente, mas nessa data foi então estabelecida pelo Papa Júlio I que 25 de dezembro era a festa da comemoração do Natal, para tentar apagar a pagã. Então vamos comentar a seguinte: Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Não.
Não se sabe quando é que Jesus nasceu, não se tem a data viva. E nem que ele nasceu no primeiro ano da era cristã. Porque Herodes, que mandou matar todas as crianças, ele morreu 4 anos antes da era cristã. Então Jesus teria que ter nascido em torno de 5 a 6 anos antes da era cristã. Essa é uma questão. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem o seu Papa, 300 e poucos anos depois do nascimento do Cristo, ele resolveu pegar a data de uma festa pagã para transformar numa festa cristã, para introduzir ali esta informação, este conhecimento. Porque o pessoal não conhecia o cristianismo. Vamos nos lembrar que os cristãos da época eram perseguidos pelos romanos. Viviam nas catacumbas e quando eram encontrados eram executados. Vamos lembrar de Paulo, Saulo de Tarso, que transformou-se em Paulo de Tarso, que foi executado, decepado a sua cabeça. E todos os seguidores do Cristo também foram executados. Eles não viveram até a chegar o Natal, o primeiro Natal do Cristo no ano 336. Então, a Bíblia nos diz que diz que deve comemorar o Natal, pois não especifica a data do nascimento de Jesus, nem ordena a celebração. A Bíblia. No entanto, a Bíblia oferece visões diferentes sobre a comemoração. Algumas argumentam que é uma oportunidade para celebrar a vinda do Cristo, enquanto outros questionam se a festa, com sua origem em celebração pagã, é apropriada. Em última análise, a decisão é vista como uma questão de consciência individual, baseada na liberdade cristã e na forma como a data é celebrada. Mas há um texto muito bonito que eu gostaria de apresentar aos irmãos que estão nos acompanhando neste dia. E a pergunta é: quando nasceu Jesus? E aí, se nós perguntássemos a Francisco de Assis o que ele sabe a respeito do nascimento de Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu no dia que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, pois sabia que ele é fonte inesgotável de amor. Então, para Francisco de Assis não foi uma data. Foi no dia em que o pai dele disse a ele que se ele quisesse seguir esse Cristo, então que ele devolvesse tudo que o pai dele tinha dado, porque o Bernardone, o pai de Francisco, era um homem de posses. E Francisco despiu-se da roupa, ficou nu, os irmãos dele que estavam ali cobriram, e ele entregou tudo. Mas se indagarmos ao apóstolo Pedro, quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos dirá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite que o galo cantou pela 3ª vez, no momento em que eu negava outra vez ao meu mestre. Foi nesse instante que minha consciência despertou para a verdadeira vida. Então, para Pedro, Jesus nasceu no seu coração nesse dia. Mas se questionarmos Joana de Cusa sobre onde e quando nasceu Jesus, ela nos falará: Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, ouviu o povo gritar: nega, nega, renuncia a ele. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Nesse instante em que senti o fogo subir pelo meu corpo, eu pude com certeza e sinceridade responder: não me ensinou só isso, ele também me ensinou a te amar. Foi então que nasceu Jesus. Então, para Joana de Cusa, Jesus nasceu em seu coração quando ela estava sendo executada, num poste em Roma. Então vamos ver que ainda em Roma se queimava as pessoas. Mas se interrogarmos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus, na sua resposta será: Jesus nasceu na Betânia. Em tarde em que me visitou o túmulo e ordenou-me: Lázaro, levanta e vem para fora. Nesse momento eu compreendi que ele nasceu em mim. Mas o doutor da lei, Saulo, transformado em Paulo de Tarso, nos informa: Jesus nasceu na estrada de Damasco, em pleno meio-dia, quando a luz que o envolvia me cegou e ouvi a sua voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi aí que passei a enxergar
um mundo novo, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Então, o grande Paulo, São Paulo, nosso grande mestre, né, que era o grande líder do povo israelita da época, era da mais alta cúpula, né? Ele saiu para Damasco para aprender e executar os cristãos. E chegando em Damasco, ele se transforma em um deles. E a mulher samaritana da cidade de Sicar, o que nos dirá? Jesus nasceu junto à fonte de Jacó. Na tarde em que eu o encontrei, e ele me ofereceu a beber da água viva, que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. E para Maria de Nazaré, quando nasceu Jesus? Jesus nasceu quando se escondeu das estrelas nas sombras da terra, quando o segurei pela primeira vez nos braços e senti que ali se cumpria a promessa de um novo tempo. Aquele menino enviado por Deus vinha para ensinar aos homens, seus irmãos, a lei maior do amor. Se já te permites banhar pela claridade do Evangelho, permite que Jesus nasça no teu coração. Deixa que as vibrações dele te cheguem ao Espírito e espalhe o perfume da sua presença nas cenas onde avança na busca da vida. Então, Jesus nasceu em momentos diferentes para cada um de nós. Evidente que é comemorado no Natal, no dia 25 de dezembro. É uma data, mas nós devemos comemorar Jesus todos os dias da nossa vida, através da prece, da oração, da reflexão, de uma leitura edificante, e não ficarmos apenas para comemorar no dia 25. Uma confraternização do dia 25, não devemos esquecer que o aniversariante não está presente. Em muitas famílias, a festa, a comilança, as bebidas fazem é o que nos chama. E nós esquecemos de que estamos comemorando o nascimento de Jesus. Mas do Mestre, nenhuma mensagem. Verdade. Essa passagem que tu leu da Alpiva é maravilhosa. Falam do nascimento de Cristo em várias datas, né? Sim. Falam em setembro, agosto, tem pessoas que falam em junho também. Março. Então, março já também falaram, né? Então nós não temos, ninguém sabe na história, né, do nosso planeta realmente quando é que nasceu Jesus, né? A gente sabe a forma com que ele veio ao mundo, né? Mas é importante realmente a gente rever algumas coisas sobre o Natal que a gente vai discutir na sequência, porque realmente ele a maioria das vezes, para a maioria das famílias, ele continua sendo uma festa pagã, tá? A gente não, a gente infelizmente esquece de reverenciar o verdadeiro motivo do Natal. O Natal em si, a data, a coisa mais importante que a gente acha é a reunião da família, né? Normalmente nós temos isso. Filhos que estudam em outros países retornam no Natal, né? Tem as férias coletivas. E essa reunião em família já é um bom indício de amor, de fraternidade, né? De reconciliação, muitas vezes, né? A oportunidade de visitar, às vezes, até o pai doente ou a mãe doente. Então, essas coisas fazem do Natal uma data diferenciada mundialmente, podemos falar assim. Mas, Nick, o programa Hora Espírita, hoje, falando sobre o Natal na visão espírita, precisa saber se o Espiritismo celebra o Natal, né? E se celebra da mesma forma que fazem as instituições cristãs tradicionais. Você leu no começo do programa aqui um pedacinho que é bastante interessante. Você leu assim: não é um dogma obrigatório para nós espíritas, né? A forma com que a gente celebra o Natal é um pouco diferente, ele é bem diferente da maioria de outras crenças, né? Nós não temos realmente nenhum ritual específico, nós não temos apego a nenhum tipo de ritual no Natal, né? Eu acho interessante a gente deixar claro aqui que nós não somos contra
Nada, inclusive, eu vou citar a minha casa. Nós temos o pinheirinho, nós temos as luzinhas, nós temos as imagens, a imagem ali do Papai Noel, que para nós, sinceramente, né? Tem as pessoas que trazem o presépio também, não tem problema nenhum, só que não é esse o motivo da nossa comemoração, tá? Mas eles fazem parte, por exemplo, já que eu falei de mim, da minha memória afetiva. Então, desde pequeno, né, nós fomos criados na casa dos meus pais, né, fazendo isso, e eu acho bonito trazer também, e os meus filhos também se criaram com essas imagens, porém com outra mentalidade, né? E a gente realmente olha o Natal de uma outra forma. Não é o nascimento na manjedoura que a gente vive. Não é, até porque a gente discutiu anteriormente que a gente nem sabe quando é que realmente Cristo veio ao mundo, não é? Vivemos, então, na realidade, a mensagem do Cristo nos corações, nos nossos pensamentos e principalmente na tentativa de um bom sentimento naquele dia, né? Nada nos sensibiliza que é exterior. Na realidade, é tudo que é interior. Então, mesmo comemorando essa data de forma igual aos outros, né? Eles são momentos íntimos nossos, com sentimentos puros ao lado de quem, como você já falou, de quem a gente mais ama. Então, é um momento de confraternização com pessoas que a gente ama, né? Só tentando ser um pouquinho mais equilibrado, tanto na maneira de agir, né? E na maneira, por exemplo, nas comidas, nas bebidas, a gente tenta ser realmente um pouquinho mais equilibrado. A comemoração, ela pode ser simples, mas muito amorosa. Como pode ser também muito bonita. Não tem problema, nós não somos contra a beleza. É muito legal tu sentar numa mesa onde esteja bem preparada a mesa, né? Porém, ela deve ser simples, com uma oração, com uma conversa, uma alegria muito grande, que eu acho que é isso que é mais bonito, não é? Celebramos a vida de Jesus em nós, nos nossos sentimentos, e tentamos ser muito felizes, mas sem descompassamento, sem desequilíbrios. É a verdadeira felicidade do convite que Jesus faz todos os dias para nos melhorarmos. A gente leva em consideração realmente a mensagem de Cristo, confraternizando com quem a gente mais ama. Esse é o sentido do Natal, gente. Nós não estamos aqui falando para não comemorar o Natal. Não, de forma nenhuma. Mas incluímos nessa comemoração o aniversariante, né? Lembramos dele, momento de prece, de oração, de reflexão, antes da refeição. É extremamente importante, né? Os espíritos não são contra o Natal, né? Mas, evidentemente, Nick e Mauri, o Natal se transformou numa festa pagã na parte comercial. Nós vemos uma avalanche da mídia, né, nos meios de comunicação, falando do Natal, mas não no aniversário. E cada um oferecendo aquilo que tem para vender, para dê de presente isso, tem para presente aquilo. Quer dizer, é uma festa que se transformou, do ponto de vista social, numa festa pagã, uma festa comercial. Se lá no início da vida do Cristo era uma festa que se comemorava o solstício de inverno, aqui nós estamos comemorando o solstício do comércio. Né? Então, não seria isso. Eu lembro bem de uma oportunidade, eu estava na direção de uma empresa e nós recebemos os japoneses. E um companheiro meu disse, Dalpiva, você tem que comprar um mimo para o japonês. Sim, mas de qual é o valor? R$1.000, R$2.000, R$3.000? Não, mimo. Mimo. É algo simbólico.
Digo, não, nós fazemos aqui em São Joaquim tapetes de lã manual. Então, vou te dar um tapete para você dar para ele. E quando eu recebi o diretor da JAICA, ele me deu um pacotinho com 3 lenços. Era um mimo, um sinal de fraternidade. E não a joia mais cara. E eu ofertei para ele também um mimo. E disse para ele de onde é que vinha aquilo, que era de um trabalho da empresa, com os agricultores, que aquilo era um tapete manual, feito em São Joaquim, onde ele ia passar. Então, este é o sentido do Natal. Quer dizer, se nós pudéssemos transformar o Natal, não numa festa comercial, mas num mimo. Sim. É o que eu toquei no assunto, realmente, foi bom tu falar. Simplicidade. Entende? Não transformar isso numa exaltação ao material, né? Porque a gente pode dar presentes para os nossos amores em qualquer outra data também, né? E quer dar presentes, quem tem condições, dê. Mas como você falou, Dalpiva, um mimo, algo que diga ao outro, eu te amo. Não é o valor, né? Não é o dinheiro que tu gastou, é o valor que aquilo tem. Simbologia. Pois é, bom dia àqueles que ligaram o rádio agora. Você está acompanhando o programa Hora Espírita com o tema O Natal na Visão Espírita. E queremos agradecer a você que nos acompanha. Receba o nosso carinho. Esse programa é uma gravação, portanto, hoje não estaremos interagindo com os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook da Rádio Chapecó FM. Agradecemos a todos que nos ouvem pelo seu rádio ou via a internet. Então, para darmos continuidade ao Natal na Visão Espírita, desse nosso Hora Espírita que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8, Celso, qual o significado central do Natal para um espírita? Na visão espírita, o Natal é um período de profunda reflexão e renovação interior, focando no nascimento de Jesus como um convite para que ele nasça em cada coração, através do amor, da caridade e da prática dos seus ensinamentos, indo além do consumismo e da festa material, e sendo uma chance para o despertar da consciência e a reforma íntima. As palestras espíritas abordam o Natal como um chamado à vivência dos valores cristãos, enfatizando a importância de se ligar a Deus e de viver o espírito natalino todos os dias. O espírito natalino nós deveríamos viver todos os dias, que é o nascimento de Jesus em nossos corações. Como lemos na mensagem anterior, para cada um daqueles irmãos, Jesus nasceu num momento diferente. E foi uma passagem em que ele foi envolvido, né? Assim, Paulo de Tarso, ele estava indo para prender os cristãos em Damasco, quando ele é chamado por Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai, o chamado Cristo. Cristo não o condenou, só perguntou a Saulo por que ele perseguia. Então, com bondade e atenção ao próximo, superando as dificuldades com a fé e o amor. Então, a mensagem do Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa, entretanto, se faz necessário o silêncio para que se consiga ouvir a voz do amor. Natal é você quando se dispõe todos os dias a renascer e deixar que Deus penetre a sua alma. O pinheiro de Natal é você, quando sua força resiste ao vento e dificuldades da vida. Você é a decoração do Natal quando suas virtudes são cores que enfeitam sua vida. Você é o sino de Natal, quando chama, congrega, reúne. A luz do Natal é você, quando uma vida de bondade, paciência, alegria e generosidade consegue ser luz a iluminar o caminho dos outros. Você é o anjo de Natal, quando consegue entoar e cantar sua mensagem de paz, justiça e de amor. A estrela guia do Natal é você,
quando consegue levar alguém ao encontro do Senhor. Você será os Reis Magos quando conseguir dar de presente o melhor de si, indistintamente a todos. A música de Natal é você, quando consegue também sua harmonia interior. O presente de Natal é você, quando consegue comportar-se como verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser humano. O cartão de Natal é você, quando a bondade está escrita no gesto de amor de suas mãos. Você será os votos de Feliz Natal, quando perdoar, restabelecendo de novo a paz, mesmo à custa de seu próprio sacrifício. A ceia de Natal é você, quando sacia de pão e esperança qualquer carente ao seu lado. Você é a noite de Natal, quando consciente, humilde, longe de ruídos e de grandes celebrações, em silêncio recebe o Salvador do mundo. Então, você é Natal, eu sou Natal, nós somos o Natal, nessa passagem. Para nós, o Natal é uma festa, então, interior. Apesar de nós estar comemorando com todos juntos, é uma festa interior que manifestamos na prática do amor e da fraternidade com aqueles que mais nós amamos. Na realidade, é mais uma oportunidade para o despertar da nossa consciência, para aquela pessoa que para realmente para pensar um pouquinho sobre as coisas de Cristo, realmente começa a despertar. O Natal, ele tem um outro simbolismo, né? Nos possibilita uma abertura de consciência muito maior, né? Para que a gente interiorize realmente os ensinamentos daquele que está aniversariando. Mas, Nick, então o que representaria ou representa o nascimento de Jesus para a humanidade inteira, o terrestre, o terráqueo, né? Segundo o Espiritismo? Bom, nós entendemos Jesus de uma forma diferente, né? Se a gente for começar a analisar, os cristãos ainda eles não entendem realmente as passagens do Cristo. Inclusive, eles não entendem o motivo do Cristo ter vindo até ao planeta, né? Falam um monte de coisa que a gente pensa diferente, completamente diferente. Jesus, para nós, ele trouxe uma mensagem universal de consolo. De consolo. De consolo. Todas as falas dele trazem consolo a nós. Mas a mensagem do Cristo, ela é universal. Quer dizer, ela não é somente para os cristãos. A mensagem de Cristo é para todo o universo. O que fala de amor. Amor, perdão, caridade, né? Então, tu não precisa ser cristão para você entender Cristo. Porém, nós estudamos bastante as passagens de Cristo, né? E nos foi trazida pelos Espíritos, então, mensagens nos dizendo sobre o que ele veio fazer aqui. Ele veio para exemplificar o amor, o perdão e a caridade que você acabou de falar. Ele nos revelou a verdade e o caminho. Ele nos ensinou a viver a vida e ele falava vida em abundância. Vou lhes dar vida em abundância. E a gente não entende o que é vida em abundância porque a gente não para pensar. Ele sempre falou sobre a imortalidade da alma. Inclusive, ele exemplificou isso 3 dias após a sua morte. Quando ele veio e ficou 40 dias com as pessoas e as pessoas tocavam nele. Mas ele não tinha mais um corpo físico. Ele deixou claro de que a vida continua, não é? E ele falava sobre reencarnação, só ele não falava essa palavra, né, que foi trazida por Kardec. Ele falava assim: terás que nascer de novo para ver o reino dos céus. Ele falava: a casa do meu pai tem várias moradas, não é? Deixando claro de que isso aqui é somente uma passagem, é só uma fase pequena da nossa vida, que é imortal. Ele falava, eu lembrei quando eu estava escrevendo algumas coisas,
na parábola do filho pródigo, ele trouxe o perdão eterno do pai. Do filho que se revolta, que sai para o mundo, aproveitar o mundo, e quando ele volta, o pai está de braços abertos, representando Deus que nos dá a oportunidade eterna do recomeço. Então isso cai por terra, por exemplo. Independente da falta cometida. Independente do que nós fizemos, porque nessa parábola é o filho que abandona o pai e o irmão e sai para o mundo, aproveitar as coisas do mundo, não é? Então quando ele fala isso, ele trouxe o perdão eterno, ele cai por terra a visão do inferno, do eterno sofrer, não é? Jesus veio para cá e ele disse numa das primeiras passagens que ele não veio destruir a lei, nem a lei de Moisés, muito menos as leis materiais, as leis físicas. Então, ele destrói nesse momento, se a gente parar para pensar, qualquer possibilidade de milagre. Os milagres que atribuem a Jesus não eram milagres, porque ele não podia vir aqui como um grande espírito e fazer milagres, porque ele disse, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu faço e ainda mais. Olha que maravilha isso. Se fosse milagre, o que ele fazia estava contra a lei divina. Com certeza. Contra a lei divina. É que os milagres que aconteciam é nós não ter conhecimento das leis divinas. Isso. Quer dizer, a questão do acaso, o acaso existe ou não existe? O acaso é não conhecimento da lei divina. Isso. E aí nós é um acaso. Não é acaso. É não conhecimento da lei divina para aquele episódio. Só para você que está nos ouvindo e quer saber onde está escrito isso, você encontra no livro A Gênese, no capítulo 15. Os Sim. milagres e as predições. Isso. Correto, Davi? Então, quem quiser pode encontrar isso, com certeza. E se você tem alguma dúvida sobre a natureza de Jesus, vá no item 65, nesse capítulo 15, onde você encontra também a explicação do que foi falado anteriormente também. Ele trouxe também as bem-aventuranças, que é um manancial de informações, de consolo para as almas. Ele nunca veio aqui falar coisas para a matéria, falando, se você me seguir, você vai ter muito dinheiro, vai ter um bom salário, vai ter o que comer, aonde morar. Ele nunca falou isso, né? Aliás, Nick, permita dizer que Mahatma Gandhi, o grande líder da Índia, né? Se você perdesse todos os livros e sobrasse o Sermão da Montanha, a humanidade não teria perdido nada. Nada. Perfeito. E na passagem Pedi e obtereis, ele fala da pureza e a eficácia da prece. Nunca da quantidade. Da eficácia da prece. Fala também do poder que todos nós temos diante da dor e da dificuldade. Olha o consolo que tu falou anteriormente. A capacidade que todos nós temos, né? Não de enfrentar a dor, mas de recebê-la, né? Aceitar o que está acontecendo, tá? E lutar de todas as formas para você sair dessa dificuldade, dessa dor, dessa doença. Bom, então, para encerrar essa questão, eu convido a todos a estudar, então, o Cristo melhor nas casas espíritas. Participem dos estudos nas casas espíritas. Eu tenho certeza que você vai ver Cristo de uma forma diferente. Só ressaltando, temos estudos. No Bezerra tem o Evangelho segundo o Espiritismo, nos sábados à tarde, né? Tem. E também, veja bem como o Espiritismo, nas outras casas, Nick, tu também tem, né? No Amor e Caridade, a partir de começo de fevereiro, né? Todas as segundas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as terças, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o Nosso Lar também tem, o estudo, né? O Amor e Caridade também tem. Leocádio Gotas Zé de Luz. Leocádio Zé Correia também tem. Todos, né? Okay. O convite do Nick é para estudar. Exatamente. Não é para ser espírita. Ainda não. Não é para ser espírita, é para estudar. Longe. É para estudar.
Não é para participar do movimento espírita, mas nós devemos ter conosco mesmo esse compromisso de estudar, porque o saber não ocupa lugar. Se o saber ocupasse lugar, aí nós íamos, não, isso aí não vai, porque vou ter um sobrepeso sobre nós. Não. É para compreender o que estamos fazendo aqui, da onde viemos, para onde vamos. É isso aí. Inclusive, a Federação Espírita Catarinense tem um programa chamado Evangelho Rede Viva. Ele é estudado online, né? Nós temos aqui na nossa região um grupo, como o Dalpiva acabou de falar, não precisa ser espírita para estudar, gente. Você pode ser de qualquer religião. Você pode participar dos estudos, tá? São estudos aprofundados sobre o Evangelho do Cristo, né? Nós chamamos de Evangelho Redivivo. Todas as quintas-feiras, das 7h30 às 9h da noite, online. Tá? Você pode entrar em contato com qualquer pessoa espírita que nós informaremos para vocês. Então começará os estudos novamente em fevereiro. No site também da 12ª URI tem, né, informações? Também tem. Você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó FM 100.1 com o tema O Natal na Visão Espírita. Excepcionalmente, este programa é uma gravação. Celso, qual a importância do Natal para as famílias, todas as famílias, na visão espírita? Natal é tempo de meditar. Todos nós sentimos, quando se aproxima do final do ano, um clima melhor. Um clima de mais sensibilidade, de aproximação entre membros da família que estão afastados por conflitos, divergências, atritos. É tempo de meditar. É tempo de fazer uma viagem para dentro de si e promover um efetivo renascimento moral. Quer dizer, quantos e quantos prometem, irmão, agora tem que fazer a promessa para 2026, eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, vou começar a fazer isso. E passa o Natal, passa o primeiro de ano e o ano vai embora e nós não começamos as promessas nossas. É importante fazer uma viagem para dentro de si para promover esse efetivo renascimento moral, que não é de uma hora para outra, que não é simples, mas é importante começarmos. Natal é muito mais do que comprar uma cesta básica e entregar a uma família. É muito mais do que troca de presentes tão costumeiro nesta época. É muito mais do que reunir a família a cantar e cantar. É muito mais do que promover o jantar da empresa, a reunir patrões e empregados em torno de uma mesma mesa. A verdadeira comemoração do Natal de Jesus é a vivência dos seus ensinos no dia a dia. Assim como nós vemos no primeiro texto que para cada um, Jesus nasceu no seu coração em determinado momento, que o Natal seja também a oportunidade de Jesus nascer no coração de cada um. E a partir de então, temos o Evangelho como o nosso livro-guia. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho, a Bíblia, como dizemos, né? Ali estão os ensinamentos que o Cristo trouxe. O Nick falou bastante sobre o papel do Cristo aqui, né? O Cristo não veio para ser o rei dos homens. Ele respondeu essa questão. Se o meu reino não fosse deste mundo, eu não estaria aqui nessa situação que estou, né? E a condenação dele, que foi uma traição de um dos seus discípulos, e que ele sabia que ele ia traí-lo, ele não revidou. Toda aquela população junto com ele permaneceu em silêncio, porque ele sabia o que estava para acontecer, né? Então, a verdadeira comemoração do Natal de Jesus é a vivência de seus ensinos no dia a dia e no âmbito da família. É olhar nos olhos daqueles que convivem conosco e buscam entender, perdoar, envolver com carinho esses seres humanos que tinham a mesma estrada que nós. E se deter diante de uma criança e prestar atenção no que seus olhos dizem, sem palavras. É sentir compaixão
dos mais perversos criminosos, entendendo que ele é nosso irmão e que se faz violento porque desconhece a paz. Não é porque temos os nossos irmãos violentos que devemos condenar todos a pena de morte. Mas a reclusão, sim, porque ele está prejudicando a sociedade. Mas nós temos que perdoá-lo. Há uma passagem do Chico muito linda. Um irmão do Chico convidou ele para visitar uma senhora que tinha um único filho, o filho foi assassinado. E então foram na casinha humilde da senhora. De noite, estavam lá, abriram o evangelho e estavam tratando desse tema do assassinato. E nisso bate alguém à porta. A senhora levanta, vai lá e é um andarilho que pede pão e roupa. E a senhora diz que eles estão ali num compromisso, mas que ele pode entrar, que depois ela vai auxiliá-lo, vai dar o que ele está precisando. E eles então continuam o diálogo deles sobre a pena de morte, sobre a criminalidade e tal. E o senhor, como é o nome do cara que foi assassinado? Aí deram o nome. O que ele era seu? Era meu filho. E aí o cara se joga no chão e pede perdão porque ele foi o assassino. Depois disso, no dia, a mulher deu as roupas, deu alimento para ele. E no dia seguinte, voltaram a conversar com ela. Ela disse que de noite, em sonho, o filho dela veio e disse que era ele que tinha conduzido o seu assassino até a mãe, para que a mãe perdoasse ele. Então, nós temos que viver esse exercício do perdão no âmbito da família, no âmbito das nossas relações sociais. Esse é o papel da doutrina espírita, especialmente nesse momento em que estamos comemorando o Natal. Acho que vale a pena ressaltar tudo que você falou, 2 pontos que eu acho bem interessante. Unir a união dos laços de amor para quem a gente ama e principalmente a reaproximação aos que estão longe e nos são caros. E muitas vezes a gente acaba se afastando de pessoas que são caras para nós, né? Que a gente aprendeu a amar e a gente se afasta por motivos fúteis, bobos. É um momento de realmente a gente rever, tá? Eu acho que é importante que a gente reveja os nossos atos e o Natal ele serve para isso, para que a gente desperte um pouco mais a consciência, né? Daquilo que é certo e errado, e a gente sabe quando a gente está errando, não é? Eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu, porque se eu não perdoar, o problema passa a ser meu. Isso. Se eu perdoar, o problema não é mais meu, é dele. No dizer de Divaldo Franco, né? Então, por que eu vou levar tá tomando um medicamento que vai me fazer mal todo dia, com o ódio que eu tenho por alguém, ou com a raiva, ou com a desavença que eu tenho por alguém? Aí não funciona, né? Não funciona o medicamento, né? Não, o medicamento vai me fazer mal, tia. Eu estou tomando veneno diariamente, né? Então é importante que a gente também exercite o perdão do Cristo. O que Jesus disse no último momento dele? Pai, perdoai porque não sabe o que fazem. Você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó FM 100.1, com o tema O Natal na Visão Espírita. O convite é conheça nossas redes sociais, o Hora Espírita Chapecó, no Facebook, YouTube, Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e poderá ver os temas dos próximos programas. Os programas do Hora Espírita Chapecó também estão disponíveis em áudio nas plataformas streaming do Spotify e Deezer. Pedimos licença agora para que possamos ouvir os recados dos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon.
A Palmar Impermeabilizações apresenta um lançamento de mercado, o Drymax, um aditivo versátil que pode ser utilizado em diversos projetos como fundações, piscinas, reservatórios, lajes expostas e muito mais. O Drymax tem o poder de impermear profundamente o local aplicado, deixando-o ainda mais resistente e impermeável contra qualquer tipo de infiltração. Possui uma tecnologia inovadora de nanopartículas que protegem da fundação ao reboco, trazendo a segurança que a sua obra precisa. Para saber mais informações, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 49 3323 5142. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Você está acompanhando o programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó FM 100.1, com o tema O Natal na Visão Espírita. Apenas convidar então você também a visitar as casas espíritas filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª URI. Em Chapecó nós temos a Associação Espírita Amor e Caridade, Associação Espírita Leucádio José Correia, o Centro Espírita Gotas de Luz, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Associação Espírita Nosso Lar e Sociedade Espírita Seara de Caridade. Você encontra esses endereços todos no site da 12ª URI. E nas cidades da Oeste também, que pertencem à 12ª URI, nós temos em Xanxerê, o Centro Espírita Lar de Jesus, São Lourenço do Oeste, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Coronel Freitas, a Associação Espírita Caminho de Luz, em Abelardo Luz, o Centro Espírita Irmãos de Luz, e em Xaxim, a Associação Espírita Chico Xavier. Então, o convite no site da 12ª URI você consegue todos os endereços. Nick, para darmos continuidade, uma pergunta bem pertinente ao Espiritismo. Os dias do Natal, aquela semana antes, uma semana depois, ou o mês todo de dezembro, sei lá, em algum momento do Natal, existe um maior intercâmbio entre o plano espiritual e nós, encarnados? Existe alguma relação mais próxima? Nos aproximamos mais do plano espiritual, talvez? Sim, com certeza. O intercâmbio é muito maior nessa época do ano, né? É um dos momentos mais significativos de toda a humanidade terrestre, para nós encarnados, mas também para os nossos irmãos que estão sem carne. Porque a gente convive diariamente, 24 horas por dia com esses irmãos. Então, tudo aquilo que nós vibramos, eles também sentem, eles também vibram por nós. Os homens mais brutalizados se tornam mais sensíveis, como o Dalpiva falou. Talvez aquela pessoa que nunca pense no próximo, nesse momento ele fica um pouco mais sensível à dor alheia. Talvez não, com certeza ele fica, né? A gente começa a fazer mais caridade. Nos tornamos todos nós mais caridosos, pensamos no próximo que não tem o que comer, pensamos na nossa família de forma mais carinhosa, damos atenção às pessoas. Com certeza nós olhamos mais para o próximo, inclusive os mais próximos e os que estão um pouco mais afastados de nós. Aí, vejam, nós melhoramos consideravelmente a vibração da Terra. Nós vibramos. Os nossos pensamentos são vibrações. Os nossos sentimentos são vibrações. Quando a gente se torna mais sensível à dor alheia, quando a gente se torna mais sensível ao que acontece ao nosso redor,
a gente, de alguma forma, a gente pensa nos outros, né? E a gente vibra melhor, porque a gente faz também orações pelos próximos. Então, os espíritos do Senhor, os anjos celestes, se aproximam mais do orbe. Olha que coisa, a gente vibra melhor e os anjos celestes se aproximam. Isso é o que está nos dizendo sempre os livros espíritas, nos explicam que os anjos celestes se aproximam mais da Terra. Então, aumentando mais a vibração, e a gente consegue sentir, dá a impressão, tá, para quem está nos escutando, de que a gente consegue sentir mais o amor no ar, né? Porque a fraternidade existe entre as pessoas, né? As pessoas se olham e ao invés de ter aquele olhar de reprovação, muitas vezes elas dão um sorriso, um bom dia, melhora tudo, não é assim? Inclusive, os nossos espíritos familiares e amigos íntimos espíritos, eles são autorizados, na maioria das vezes, a visitar os nossos lares. Então, olha como isso é maravilhoso, como isso é sensível. Além, a gente está vibrando mais, os espíritos superiores nos visitam, inclusive os nossos amores desta encarnação e das outras encarnações que a gente talvez não lembre, e eles se aproximam de nós nesse momento. Vejam como, se nós estivermos desequilibrados, a gente não consegue sentir esse momento. Mas a gente deveria, sim, como falou anteriormente o Dalpiva, a gente continuar agindo dessa maneira no ano inteiro. E a gente tem uma dificuldade, porque a gente entra no automatismo, né? E a gente tem essa dificuldade. Muito bem, mas também tem quem se harmoniza negativamente vai também, né? Atrair espíritos daí maus, né? Então, não, mas favor, isso vale, não, isso vale, envolva, né? Não, isso vale para sempre, para todos, entendeu? Se você é uma pessoa que deseja o mal, ou que sente o mal, ou que pensa o mal, ou tem inveja, ou tem vontade de talvez fazer algo que não seja correto, você vai atrair espíritos iguais a você. Isso é uma coisa natural. Então, para encerrarmos, qual seria a mensagem que a gente poderia, se é que a gente teria esse direito, de comemorar o Natal segundo o Espiritismo? Como que nós podemos deixar uma mensagem? Celso? Eu acho que a grande mensagem do Cristo foi o amor incondicional um pelo outro, o perdão, a caridade. Parece que esse é... Porque... Qual foi a última palavra do Cristo? Pai, perdoai, ele pendurado, preso na... Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Então, se nós iniciarmos pelo processo do perdão, o amor é uma consequência. Então, o perdão que possamos ter entre os membros da família nesse Natal seja a grande mensagem que possamos transmitir a todos, para que a amizade, a fraternidade, a harmonia volte no âmbito da família. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita, hoje com o tema O Natal, segundo o Espiritismo. Agradecemos ao Celso. Muito obrigado, Celso. Obrigado e um Feliz Natal a todos. Nick, muito obrigado. Um Feliz Natal a todos, que sejamos a paz e a luz a todos que estão conosco sempre, né? Muito obrigado a você pela sua audiência. Desejamos a todos um ótimo final de semana e um excelente Natal. E até sábado que vem, às 7 horas, com mais uma Hora Espírita, aqui na Rádio Chapecó FM. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita.